Não é arrogância, é intimidade com o impossível. Quem vive do mercado vai entender essa frase. Logo após a vinheta, falaremos sobre esse assunto e também faremos um resumo das operações que nós fizemos essa semana pelo método Águia no índice e no dólar. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Fala trader, seja bem-vindo para mais um Semanal do Águia. Eu sou o Fábio Bittencourt, o Águia Trader, sou day trader há mais de 6 anos e hoje nós vamos falar sobre algo que realmente assim é até meio, para mim é emocionante tocar nesse assunto, porque como falo o título do vídeo, né? Não é arrogância, é intimidade com o impossível. A necessidade da minha vida fez com que eu buscasse um trabalho em casa, algo que eu pudesse ficar mais tempo com a minha família para que eu pudesse ajudar, né, nos problemas aqui em casa que a gente tem. E a minha profissão, técnico em manutenção de aeronaves, para mim ter que trabalhar na profissão, né, eu trabalhava aqui na região, eu teria que ir para um outro estado e aí ficaria muito difícil nas condições que eu tenho. Então eu busquei algo em casa. Quando eu conheci o day trade, eu pensava que era algo muito fácil, porque normalmente as coisas que eu sempre conquistei, eu conquistei com um pouco de facilidade, até porque quando a gente quer uma coisa, a gente consegue, né? Na maioria das vezes, quando você né, só tem um caminho para dar certo, as coisas dão certo. E eu conheci o day trade de uma maneira errada, né? Mas eu percebi que ali tinha como fazer dinheiro, dava para fazer dinheiro. E aí que começa, né? Aí que começa aquela coisa do day trader, né? Porque se a gente for pensar, 95% dos day traders, eles desistem antes de aprender o mercado. Se eu souber essa porcentagem, ela é parecida com os jogadores de futebol profissionais. De todos os jogadores profissionais registrados, né, como profissionais, somente 3 a 4% tem contrato por ano, contrato, né, para jogar em times profissionais, né? Então, eu não sabia que entrando no mercado de day trade, né, eu estaria mais ou menos nisso aí. É como se eu fosse um jovem querendo ser jogador profissional de futebol. Sabia que era ser tão difícil. Então é por isso que apenas 5% sobrevivem no mercado de day trade. E realmente, às vezes a gente como a gente já está bastante tempo no mercado, a gente vê que tem pessoas que já estão mais ou menos com o mesmo tempo da gente e acabam desistindo, acabam voltando para o seu trabalho porque não conseguem viver do day trade, porque realmente é difícil. E o day trader, quando ele chega no nível de consistência, é porque ele passou por muita coisa. O day trader, ele passou, o trader consistente, aquele que vive no mercado, ele foi forjado a ferro e fogo, né? Vamos dizer. Porque o que ele passou não é fácil. Imagina você, após um dia que o mercado te quebrou, no outro dia você tá lá de novo e tentando entender o porquê. E daí chegar a um ponto assim e tu começar a perceber que o problema não é mais estratégico, o problema já é mental. Que o mercado, ele mexe com os teus sentimentos. O mercado, todo dia, se você não vier preparado para enfrentar ele, ele vai dar um jeitinho de te vencer. O mercado, ele chega para ti e fala no final do dia: Poxa, velho, mais um dia tu quebrou, mais um dia tu perdeu para mim. Eu não precisei de 5 minutos. Você entrou na operação em 5 minutos, eu lidei com o teu mental e você perdeu para mim. Se eu tivesse esperado uns 10 minutos, eu teria pago o teu objetivo, mas não. Em 5 minutos eu acabei com a tua mentalidade e depois tu só fez merda no pregão. O mercado te vence. E quando chegar no ponto de você ficar consistente, de você ficar olhando tanto tempo um ativo,
E aí perceber que quando tu faz aquele backtest, que tu vê que 70% das operações elas pagam, e tu tem que agora projetar para frente, para algo inédito, para o que o gráfico ainda não fez, né? É como se tivesse que prever o futuro no gráfico para poder fazer dinheiro. Porque a gente não faz dinheiro com um gráfico que já está pronto. É muito fácil chegar ali, fazer análise técnica num gráfico parado, num gráfico que já ocorreu. Agora, para frente e ter intimidade com isso e você acertar os movimentos, prever os movimentos, entender, ó, ele vai fazer isso. Eu quero que ele faça isso. Se ele fizer isso, vai ser melhor e aí ele vai vir até aqui. E isto depois acontecer ao vivo. E não é coisas assim, né? O cara tá inventando. Não, é com testemunhas. Então não é arrogância dizer que, eu sou bom, eu tô foda no mercado. Não é arrogância, não. Porque não foi fácil. É muito difícil. Chegar neste ponto de a gente se tornar lucrativo no day trade no Brasil, porque muita gente que faz, né? No Brasil é muito difícil, eu vou lá para fora que é mais técnico, daí perde dinheiro lá, né, na Bolsa Americana, perde dinheiro no mercado Forex, né? Porque o problema não é o mercado, o problema é a mentalidade, e isso não adianta. As pessoas querem facilidade, e isso não vai acontecer. Para chegar nesse ponto, eu tive que abrir mão da minha profissão. E eu amava, e ainda amo a minha profissão. Eu gosto, é uma coisa minha. É como se eu tivesse nascido para ser um mecânico de avião. Mas hoje já estamos noutra vibe, nós estamos noutra perspectiva de se tornar um day trader. E não foi fácil. Não foi fácil. Agora, o que acontece? Vamos começar a colher frutos, aquela coisa de aumentar o número de contratos, vamos fazendo dinheiro. Todo mês a gente fecha positivo praticamente, e aí vai aumentando o número de contratos para chegar a um ponto de, né, o day trade ser algo assim de acumulação e não mais de sobrevivência, porque hoje o que eu faço no mercado eu uso para pagar contas, e aí isso não é fácil, isso é difícil, porque a gente precisa trabalhar pensando no boleto, pensando na conta de água, conta de luz, conta, né, plano de saúde e muitos outros gastos aí que todo pai de família, né, ou mãe, né, dona de casa, sabe que precisa fazer. Então, quando eu falo que eu, tipo, já entendi o ativo, já sabemos o que o mercado vai fazer e a gente consegue fazer dinheiro mesmo entre perdas. Vai ter dias que a gente vai ganhar, vai ter dias que a gente vai perder e no final a gente vai ser lucrativo. É essa coisa que tem que entender. Às vezes o pessoal não aceita isso, essa parte de que você vai entrar no mercado, você vai fazer tudo certinho e vai ser um dia de perda. Mas no outro dia você vai fazer tudo certinho de novo e vai dar gain. E no final de um tempo, no final de um período, você vai estar acumulando e que o dinheiro só vai vir se você tiver dinheiro. Você não vai ficar rico colocando R$ 1.000 na conta e em um ano você vai fazer 100 mil. Isso não existe. E com 100 mil você não vai ficar rico, né? Mesmo que você consiga de R$ 1.000 fazer 100 mil no ano, não vai ficar rico. Isso é muito difícil, não vai acontecer. Esquece, né? Mas com um certo capital, as coisas começam a ficar mais dentro da necessidade. Então é por isso que eu tenho orgulho de falar que o método Águia, ele é muito bom, que o Águia é consistente e que a gente faz dinheiro no day trade. A galera que é da sala convive, né, o dia a dia comigo e sabe que, claro que às vezes a gente entra numa operação, sempre vai dar uma ansiedade, porque a gente quer que pague, a gente quer mais dinheiro. E é assim. Se ainda hoje eu ainda não vendo meus cursos, ainda não vendo o meu trabalho como de mentoria, mas pretendo vender um dia sim e pretendo fazer dinheiro também com dando aula. Muitos podem falar, mas se o day trade dá dinheiro, não precisa vender curso. Não, o vender do curso dá mais dinheiro e a gente quer mais dinheiro também. Vamos ser honestos. Todos querem mais dinheiro. Desde que seja de uma maneira lícita, de uma maneira honesta, se você está vendendo algo e depois entregar aquilo que você vendeu,
Tá tudo certo, não tem nada errado. E é mais dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Dinheiro traz para nós escolhas, né? A gente pode escolher o que vamos jantar hoje, o que vamos passear nesse final de semana. Esse é o que o dinheiro nos dá. Então a gente precisa disso. Talvez não traga a felicidade plena, mas nos dá opções e o dinheiro é necessário para isso. Então a gente precisa de mais dinheiro mesmo, né? Então, esta semana, né, ficou claro que o método Águia ele é muito lucrativo. É claro também que a gente acerta os movimentos na veia, a gente acerta minuciosamente os movimentos dos ativos com um método bem simples, mas tem que ter disciplina e tem que ter dedicação. Não vai ser fácil para ninguém. Todas as pessoas, talvez vocês que estejam vendo, né, esse vídeo, é fácil apostar e dizer que somente 5% de vocês vão ser consistentes no mercado. Esta é a realidade. Mas daí depende de vocês e da dedicação e tudo, e disciplina, e entender que o day trade tem que ser levado a sério como como qualquer outra profissão, talvez até muito mais, porque é você com você. Então, se a coisa for leviana, a coisa não vai dar certo. Se não vier forte para o mercado vai te derrubar, ele vai te quebrar. Ele vai lhe dar, vai entrar dentro da tua mente e vai fazer você perder tempo aqui no mercado. Então, é este o conselho, é este o papo da semana. Então, quando eu falo que o método Águia, ele é muito bom, ele é lucrativo, é porque é verdade e eu tenho testemunhas. Ok? Vamos então para o resumo da semana. O método Águia foi muito bom, né? Essa semana, por isso que a gente está também todo empolgadão, né? Não, o ano todo vem bem, né? Agora a gente começou a aplicar ele mais no índice, já estamos, né? Segundo mês aí que nós temos, mês passado fechou positivo, esse mês virou, estava negativo, já está positivo, já está com uns pontinhos sobrando, né? E o dólar, muito bem. O dólar tinha 2, 3 meses de drawdown, mas a gente, com a disciplina, conseguiu reduzir. Teve meses de drawdown que a gente conseguiu ainda ficar positivo. E esse mês estamos para frente também. Então, fizemos dinheiro com um método simples e fácil nessa semana e este ano. E vai ser assim, talvez para sempre, até o fim dos nossos dias, fazendo dinheiro assim, enquanto tiver gráfico de 5 minutos, enquanto existe pivô, range, a gente faz dinheiro. Vai ser assim. Vamos então para o resumo das operações dessa semana. Então vamos para o resumo, né, das operações. Quem chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e, né, quiser transmita, né, repassem esse vídeo para algum amigo, alguma pessoa que também está no day trade, para que ajude ela a entender que o mercado ele não é tão fácil, mas que ele é bem possível, né? O dólar, essa semana o dólar, né, foi boa, muito boa. A gente teve 13 stops pequenos, mas pegamos mais operações que pagaram e aí sobrou 19,5 pontos. Vamos ver quais foram as operações que nós fizemos. Segunda-feira, dia 13, a gente fez essa operação aqui, ó, no Candle 9. Ela chegou a andar bastante, chegou a andar 9 pontos, mas aí protegemos, né, porque o alvo era 12, né, era bem mais aqui embaixo, mas daí depois acabou voltando, tirando a proteção. Mas chegou a dar 9 pontos, né? Claro que a gente fez parcial, tudo, mas a gente anota como um stop de meio ponto aqui. Quando ele veio voltando pro back aqui, estopou, né? Porque ele não chegou a dar alvo e o pessoal voltar 9 pontos, né? Aí não dá para aceitar stop, né? Aí a outra operação aqui, ó. Essa operação aqui ela apagou 4,5 pontos. Candlezinho 30, né? Aqui o pivôzinho de baixo aqui saindo da média, padrão. Quem estendeu fez mais pontos na segunda-feira. Terça-feira, tá? Terça-feira a gente também foi bem. A gente pegou esse águia aqui, ó, esse Canon 21, milimetricamente. Eu vou mostrar aqui, ó, que a gente é aqui, ó, aquela coisa que tem que acertar, né? O olho do mosquito, né? Então, a gente espelhou esse range. Nós tinha um espaço aqui para alvo do águia. E aí, ó, olha aqui. Ó, coisa linda, né? Entramos na operação, até a gente pegou na promoção, né? Tava um pouquinho caro. Pegamos na promoção, saímos no alvo e o mercado, ó. Isso sim, ó. Isso é acertar o mercado, né? Como a gente estava falando aí anteriormente no vídeo.
Depois aqui o candlezinho 45 é uma oportunidade interessante, tá? Mas aí ela tava perto do alvo aqui. Então por isso que. Perto do alvo? Não, esse aqui foi que pagou, né? Esse aqui pagou? Não, desculpa. Essa aqui não, tá? Essa aqui, ela tá perto do alvo. E depois a que pagou foi aqui embaixo. Teve outro águia aqui, ó. Aqui, ó, 57 também pagou. Foi um dia muito bom. Dois gains pelo águia. Quarta-feira é um dia que eu não consegui operar. Não tínhamos energia aqui, né? O pessoal da energia elétrica estava trocando o transformador na rua aí. E aí não consegui pegar. Mas deu um águiazinho aqui no Candle 18 que pagou 7,5 e depois lá no finalzinho, claro que certeza que eu não ia ter entrado aqui, mas a gente anota, né? Um área aqui que estopou, mas o dia ficou ainda positivo 4 pontos. Então, essa foi a quarta-feira. Aí, quinta-feira, algumas oportunidades aqui que a gente não faz por causa de gerenciamento, por causa contra as médias. Aí deu um águia aqui no Candle 23. O Candle 23, na quinta-feira, ele estopou, tá? Aqui até essa entrada, a gente poderia ter. Eu sabia que o nosso stop ia ficar à beira de barranco, foi arriscado. Mas optamos pelo stop mais certo dentro do método. Mas eu tinha certeza que. Não era certeza, mas a chance de tomar um violino era grande e a gente tomou o violino. E depois pagou, né? Mas faz parte. Então, foi isso. E aí teve uma entradinha que a gente fez aqui, ó, esquema 52. Ele não tá, ele tava, eu não tenho como fora do GR, mas na hora ali a gente fez dinheiro, que era uma entrada muito boa, né? Fizemos dinheiro aqui, mas não contabilizou pelo método Águia, né? E sexta-feira, hoje, né? Ele foi dar aqui uma entradinha para nós às 11h10. Eu entrei nessa operação, acabei saindo aqui com meio ponto, né? Porque era sexta-feira, eu já estava com gain, não queria entregar mais nada, né? Mas ele pagou, né? Esse AG aqui no Cano 27. Então, o dólar fechando positivo aí a semana, 19,5 pontos. Ele tá mais de 40 pontos positivo aí, eu acho que 46, pelo menos. 46 pontos positivo no mês. Vamos para o índice. Então, o índice aqui não é o mesmo contrato, né? A gente estava negociando ainda o outro contrato, mas as entradas aqui na segunda-feira teria sido no Candle 9 e no Candle 27 e as duas estoparam. Foram dois stops no índice na segunda. E aí o Águia não estava legal, né? Eu cheguei assim, pô, o Águia não tá legal esse mês. Tava quase com 1.000 pontos já, negativo. E aí, né, embora mês passado tinha sido positivo, esse mês eu não estava indo legal. Aí começou a terça-feira. Aí a terça-feira foi o seguinte: terça-feira, duas operações, as duas pagaram. Uma no Candle 24 e depois a outra. Vamos ver onde é que foi, né? Quinta-feira, às 10h55 e depois às 13h35. Foi por aqui. Aqui. Acho que foi por aqui. Não, foi aqui. Aqui. Ó, esse aqui foi o que pagou. Aqui. Aí tivemos este Águia que pagou e este aqui que pagou. Então, duas operações, duas pagaram. Começou a recuperação do Águia. Aí, quarta-feira, também mais um Águia que pagou bem, tá? Não teve depois mais nenhuma operação. Só uma operação aqui no Kendo 4. E quinta-feira também começou, né? Continuou ganhos, né? Então, a gente fez mais um ganho aqui, às 11h30, ó. Tá entradinha. Andou bastante. Botamos aí 360 pontos no bolso. E sexta-feira, mais um agazinho aqui no Candle 7, mais um dinheiro no bolso. E aí recuperou. E aí foi, tipo, fez 1.200 pontos, né? Essa semana. E aí, claro, teve os dois stops na segunda-feira, mas depois recuperou. Então o índice já virou positivo. E a gente está positivo mais ainda porque a gente faz algumas parciais, algumas operações que a gente anotou stop mas não perdemos dinheiro. E a gente mesmo assim anotamos stop, né? Porque a gente não anota as parciais. Certo? Lucrativo nos dois essa semana, índice e dólar, fomos vencedores aí com o método Águia. Uma boa semana a todos, que, né, semana que vem chegamos aí com mais boas notícias e de mais gains, né? Então, é isso aí.
Falou, se cuidem.